Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no estúdio da Mercado e Consumo, diretamente do Latam Retail Show 2024, nona edição do Latam Retail Show. Esse que é o maior evento B2B de varejo e consumo da América Latina. Pessoal, eu tenho aqui como convidado para um bate-papo rápido, ou talvez um pouco mais demorado, vai depender dele, do que ele fala. Vocês já conhecem um pouco dele. Porque a Deled é uma marca parceira do Grupo Gouveia e da Mercado Consumo. Eu estou aqui com o Richard Albanese, CEO da Deled, que acabou de participar do painel Retail Media na Estratégia do Negócio. Richard, obrigado por bater esse papo aqui comigo. Obrigado, bem-vindo. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui. A gente a cada ano fica esperando, né? A gente fala, pô, a Latam tá chegando, acho que tem uma ansiedade do nosso lado, e aí todo ano ser convidado para estar no estúdio com vocês é um privilégio. Já falei, né? Hoje é você que tô conversando com você pela primeira vez. Olha que incrível, né? Sempre a Ayana que está lá, então, pô, um prazer estar aqui, muito legal. Já que você falou isso, eu vou te contar que é a minha primeira vez aqui no Latam Retail Show. Eu que já estou no Mercado Consumo há algum tempo, eu sou o Gustavo, editor aqui da Mercado Consumo, mas por algumas ocasiões, viagens, coberturas em outros lugares, eu não tinha participado do Latam ainda. Estou participando pela primeira vez, então se é a sua primeira vez de entrevista comigo, é a minha primeira vez no Latam Retail Show, Richard. Que demais, que demais. Richard, eu queria que você falasse, passando assim um pouquinho do que vocês falaram ali no painel, né? E a gente vai destrinchar um pouco mais e falar sobre Retail Media. Legal. Assim, quando a gente fala do tema, né, Gustavo, hoje o Retail Media, primeiro que eu acho que é o tema em alta, a gente fala o tempo todo mundo falando, acho que a indústria, o varejo, né, desde a NRF, acho que já fazem 2 anos, e a gente, no fim, o recado que a gente deu é que o Retail Media está só no começo, né? Então foi um painel incrível, o Cyril, o CEO Latam da Unlimitail, nos deu o prazer de estar lá, onde que a gente conseguiu trazer exatamente hoje como que é o Retail Media na prática, porque a gente trouxe o case Carrefour e Sam's Club. E hoje é o maior case em store, né? A gente separa, é tudo junto, mas separado o que a gente chama de Retail Media digital e o que é Retail Media in store. E aí dentro da loja, né, as telas, é hoje o maior case do varejo. Para você ter uma noção, são 120 lojas instaladas com painéis de LED, mais de 1.300 telas. 1.300 telas, mais de 2.600 metros quadrados de painel. E aí eu dei um exemplo, a gente olha o evento hoje, Latam, e o painel é gigantesco, né? Você olha aquele palco, você olha aquilo, você fala, meu Deus, olha o tamanho deste palco. Só quem está aqui tem noção e a gente tem que se orgulhar muito, porque a gente às vezes se inspira muito no mercado lá fora, NRF, mas a Latam, ela vem cada ano crescendo mais. E a quantidade que eu estou falando de 2.600 metros quadrados de painel de LED são 15 vezes o tamanho do que a gente tem aqui neste evento de painel de LED. Ou seja, é um investimento gigantesco, mas com uma possibilidade e já uma receita, como diz o Cyril, extraordinária. Essa foi a palavra que ele usou algumas vezes e eu adorei. E aí eu falei, pô, extraordinário. Então o mercado de Retail Media hoje ele é para todas as empresas, então ele não é só para os grandes, porque eu acho que esse foi um grande tema que a gente abordou muito, porque fica assim, mas o Retail Media, né, o que é o Retail Media, como que é? E aí a gente começou a falar, não é só para os grandes, são para todos os varejistas. E aí a gente às vezes só se confunde o que é Digital Signage com Retail Media. Então acho que tem que explicar um pouquinho a diferença entre eles, mas na teoria e na prática, Retail Media só vai fazer sentido e vai ter a grande verba acessória quando a gente tiver dados. E esse foi, acho que, o tema principal que a gente trouxe hoje. A gente já vai falar sobre dados, da importância dos dados para o Retail Media, né? Mas contextualizando, pessoal, o Richard estava falando das telas. A gente vai ver até se coloca aí para vocês uma foto, uma imagem do palco. A Deled é parceira aqui do evento, então temos telas da Deled por todo o evento, no palco principal, na Shop AI, que é a loja laboratório, loja do futuro, com parceria com a Cacau Show também. A gente já falou sobre isso, vocês já viram aqui, né? Mas puxando um pouco, Richard, você falou do varejo da indústria, né? É um ganha-ganha o Retail Media pensando em varejo e indústria? Hoje foi provado o ganha-ganha. Porque o Cyril trouxe para nós, a gente, né, construiu, ele tem um dashboard onde que ele trouxe exatamente qual o resultado efetivo nas vendas
da mídia, onde você tem lá a aplicação da publicidade dentro do varejo, quanto que vendeu mais no mesmo período, no mesmo momento. Porque também não adianta você olhar, por exemplo, um consumo na segunda-feira de manhã e na quinta-feira à noite. É outro consumo, é outro público que está ali consumindo aquele produto. Então ele conseguiu mapear, né, as lojas e aí sim, com um sistema de dados, analisando o fluxo de cada loja, a localização, analisando o horário, qual o consumo, qual a jornada do cliente, e aí ele viu a marca que estava anunciando nas telas, que estava fazendo retail media, ela teve um aumento de 30% nas vendas naquele momento. E aí quando você vai olhando isso, são números, e a gente fala 30% de aumento, né, quando você tem campanha, é muita coisa. E aí, assim, na venda geral. E a gente vai indo. E ele tem vários outros dados que ele trouxe. Foi realmente, assim, incrível. Ou seja, a indústria investe. Cada R$1 que ela investe, ela vai ter o retorno dela em vendas, efetivamente. Então, com certeza, e aí o que a gente defende, né, dentro da defesa que a gente acredita muito é trazer essa verba publicitária. Porque hoje, a verba que ainda se utiliza muito é a verba do trade. Tá lá o fornecedor, ele vai lá, faz a negociação, eu falei um pouquinho do desafio, mas aí ele tem essa negociação. Quando você conseguir trazer uma campanha que está acontecendo na TV, no mobiliário urbano, no AH, e você trazer para dentro do varejo, poxa, você está impactando em todos os veículos e aí você está na decisão da compra. Você está lá, você está lançando um produto, você está fazendo uma campanha na decisão. Ou seja, na nossa mente, né, a gente vai lembrar da campanha que a gente viu e aí naquele momento da nossa decisão de compra a gente vai comprar. Isso daí é fato. Então, mas a gente precisa trazer, né, essa campanha, a gente precisa trazer essa verba publicitária, porque a verba até então a gente está muito ainda, por isso que a gente fala que está só no começo. A gente ainda está muito dentro da loja, muito do fornecedor, e aí claro que cada indústria está no seu momento, mas o varejo está se preparando para montar uma área realmente forte de retail media, porque todo mundo entendeu que realmente é uma receita acessória. Área forte de retail media. A Deled inaugurou em 2024, né, uma área de retail media especificamente, né? E eu queria puxar um pouquinho, falar que a gente teve a pandemia, durante a pandemia a gente viu muito o digital se expandindo, né? E a gente tinha ali o retail media no digital já, tá? Quando que vocês da Deled, você, Richard, aí você pode de repente falar quem deu o estalo ali, né? Mas quando que vocês perceberam que era algo para se investir, para se criar, a área que vocês criaram dentro da Deled, especificamente de retail media, foi vendo como o consumidor voltou para a rua a procurar experiência? Como é que foi isso, Richard? Desde o princípio, a gente, né, como Deled, a gente quer levar a solução completa para o nosso cliente. A gente viu que só colocar o produto painel de LED nas lojas, a gente não vai conseguir escalar o nosso negócio principal. Então assim, a gente fala, pô, legal, vamos fazer, mas tá, vamos fazer como? Aí ele põe o LED, ele não rentabiliza, se ele não rentabilizar, como que vai fazer? E aí a gente falou, cara, como que a gente consegue nessa jornada ajudar, né, os nossos clientes a estruturar uma área de retail media? Porque a nossa ideia não é vender mídia. Então nós não queremos ir lá e vender mídia para o varejo, a gente quer ajudar o varejo a se estruturar. Então a gente quer ajudar ele com dados, a gente quer usar o sellout dele e a gente quer modelar isso daí dentro de um dashboard e poder mostrar isso para a indústria. Ou seja, a gente quer mostrar para a indústria o valor que tem hoje na loja. E aí ela entendendo o valor que ela tem na loja e o quanto que ela consegue fazer, tudo dentro de uma consultoria. Então a gente falou, cara, isso daí vai mudar o nosso negócio. Então desde, né, eu tinha essa ideia, pô, a gente precisa estar mais próximo, a gente tal, mas a gente falou, pô, a gente precisa ter um departamento, a gente precisa ter alguém especialista nisso. Então foi quando o Célio veio e assumiu essa cadeira, junto com um time que está hoje trabalhando junto com os nossos clientes. Então a ideia não é a gente lá, não, deixa que eu vou fazer, não, vamos fazer juntos, porque cada cliente tem uma realidade. O Brasil é muito grande. E cada rede é uma realidade. A gente não pode comparar as redes e o que está dando certo em uma pode dar certo na outra, mas pode não dar certo. Pode estar em outra região, pode estar em outro momento da rede. Então assim, enfim, nós começamos a entrar dentro do cliente. Então a nossa proposta hoje é não vendemos painel de LED, não alugamos painel de LED, não instalamos painel de LED. A gente entrega uma solução completa e ajuda você a viabilizar o retail media. E quando você ajudar ele a viabilizar o retail media, se ele tem 100 lojas, ele instalou 10 lojas, ele vai botar em 20, ele vai botar em 30, ele vai botar em 50 e assim por diante. Então esse foi, na minha cabeça, a maneira de crescer
né, acho que de uma maneira exponencial, o que a gente vem fazendo hoje dentro do varejo. Para a gente ir finalizando o nosso papo aqui, eu passei agora há pouco ali pelo stand da Deled, né? E tem uma tela ali, que eu não sei se eu posso chamar de tela, se não é tela, você vai poder falar um pouco, que é uma lata, que é espetacular, né? Temos uma outra ali que gera uma impressão de 3D, né? O que vocês da Deled têm em mente aí, pensando nesse tipo de inovação? É inovação tecnológica? É personalização, no caso da lata, por exemplo? É lata, é garrafa, depende do cliente? Como é que está isso aí? Gustavo, desde o início a nossa defesa de ser painel de LED é porque não existe nada que a gente consiga trazer mais experiência visual do que o painel de LED. Então pensa assim, quem seria o nosso concorrente? TV. Pô, TV não vai ter brilho, você não vai conseguir fazer multiformatos. Projetor, putz, você vai ter questão de luminosidade, você não vai conseguir ter o efeito que você precisa. Então, o painel de LED, né, desde quando a gente começou, é por isso, porque você consegue ter ele flexível, você consegue fazer qualquer tamanho, qualquer formato, você tem brilho, ele é vivo, você consegue trazer a experiência para dentro da loja, do varejo, porque aí você consegue fazer algo grande, você consegue vir com conteúdo. Agora, o que adianta você ter o melhor produto se você não tem o conteúdo? O que adianta você ter o conteúdo e você não ter quem gerencie, coloca esse conteúdo e tem certeza que ele está rodando? Por isso que a Deled começou a entrar em tudo. A gente falou assim, peraí, eu tenho que ter um sistema que gerencia isso. Pô, se ele tem 100 lojas, eu tenho que monitorar essas 100 lojas, eu tenho que subir o conteúdo das 100 lojas. Para cada momento diferente, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, mas o conteúdo é extremamente importante. E aí o cliente, muitas vezes, ele fala, mas eu tenho conteúdo para TV, 16:9, ele não vai fazer uma testeira. Me dá o teu conteúdo e a gente adequa o teu conteúdo. A gente cria um conteúdo. Porque também se você não criar conteúdos diferentes, você vai ficar ali aquele banner. Então não faz sentido. Né? Então, para nós, por isso que a gente entrou em todas essas áreas, realmente entregando a solução completa, mas eu particularmente sou apaixonado pelo que a gente faz, pelo nosso produto, e eu tenho certeza que é uma mudança muito grande para a loja que é digital, que tem essa experiência, que traz essa inovação para uma loja que ainda não aderiu. Pessoal, dá para ver o brilho no olho do Richard. E eu vou falar aqui, antes da gente começar essa gravação, o Richard falou, para qual câmera eu olho, aquela? Eu falei, não, a gente vai olhar um bate-papo aqui e tal, mas se eu quiser dar um recado, então eu vou deixar o Richard dar esse recado final para vocês aí que estão na nossa audiência. Richard, você já sabe para onde olhar agora, deixa o seu recado final para a nossa audiência. Obrigado, Gustavo. Então é para vocês mesmo. Pessoal, contem com a Deled, tragam os seus projetos, pequeno, médio ou grande, todos eles têm uma importância tremenda. A gente ama fazer, a gente ama se desenvolver nas infinitas possibilidades que a gente acredita. Nós estamos ao lado de vocês. Muitas vezes vocês ficam pensando assim, poxa, mas não é para mim. Estou te falando, eu saí da palestra, estava lá agora com um cliente no nosso stand, ele falou assim, mas eu tenho uma rede de 12 lojas. Poxa, não é ainda, não é o momento. O momento é você ser digital. Nós temos hoje, a gente está ali defendendo um produto que ele é com R$ 1.500 por mês. Então imagina que você já é digital, com painel de LED, gerando impacto por R$ 1.500 por mês, com geração de conteúdo, com tudo. Então, ele está aí para que a gente realmente mude, né? Acho que essa cultura de que não é para todos os mercados, e aí a gente consegue atender o pequeno, o médio, o grande. Então contem com a Deled mais uma vez, estamos juntos. Obrigado. Richard, brigadíssimo por esse bate-papo. E vamos firmar um compromisso aqui? A gente está aqui numa correria danada aqui no Latam Retail Show, mas vamos levar um case lá no nosso estúdio da Mercado Consumo, no nosso Bora Varejar, e contar uma história linda. Vamos? Combinadíssimo. Compromisso fechado. Obrigadão, Richard. Obrigado. Você que nos acompanha até agora, continue acompanhando a Mercado Consumo na cobertura do Latam Retail Show 2024. Até mais.